de crédito, ela funciona como um alavancador de negócios. Porque se a sua empresa antes dava crédito de 1 milhão para um determinado cliente seu, e você agora passa a ter o seguro, você talvez dê 2, porque um está segurado e um você corre o risco. Com o tempo, vai aumentando a relação, a seguradora vai se sentindo mais confortável, talvez a seguradora dê 2 milhões de limite para aquele Os negócios se alavancam. Se alavancam, vão crescendo. Exato. Porque o empresário que tem um seguro de crédito, ele acaba se sentindo, naturalmente, mais corajoso para correr, para aumentar o volume de negócios. E no Brasil, isso na Europa é uma coisa tão comum e tão importante, que agora com a crise, todas as seguradoras de crédito de todos os países cortaram muito fortemente os limites. O que aconteceu? O volume de transações comerciais diminuiu. Porque o empresário dizia, não, eu tenho apetite para aquele sujeito lá de 1 milhão de euros. Porque eu tinha 5 milhões de euros de garantia da seguradora, então eu vendia 6 a prazo. Os 5 virou 2, então agora eu só vendo 3 a prazo, porque o meu 1 eu não mexo. Então, o volume de crédito intercompanhias caiu tanto que os governos federais criaram programas emergenciais de complemento ao seguro de crédito. Para que, já que o crédito bancário diminuiu fortemente, pelo menos que o crédito entre empresas mantivesse-se estável. Porque sem esse crédito, naturalmente, o capital de giro das empresas fica numa situação dramática, né? Então, o seguro de crédito no Brasil ele ainda é muito novo. Ele tem um potencial de crescimento de coisa de 5 vezes, se a gente comparar o PIB do Brasil com o PIB dos países europeus. E lá fora ele é um negócio muito popular, muito popular. Diga uma coisa, e qual é a perspectiva de crédito para a pessoa física no Brasil, segundo a sua ótica, este ano? Pois é, eu acho que é uma fase novamente de acomodação. As instituições financeiras, elas sabem que elas foram bastante arrojadas no crédito para a pessoa física, seja para automóveis, para crédito imobiliário, crédito ao consumidor. Agora nós temos um momento que não só teve o arrojo do momento anterior, mas agora você tem uma dúvida no ar. Nós teremos uma recessão no Brasil? Uma coisa que está todo mundo se perguntando. A gente vê demissões aqui, demissões ali. Ainda não é um processo assim, digamos assim, voltando ao exemplo do tumor, não é uma metástase. A gente vai no shopping center, a gente não sente que há uma crise assim, pulsando. Mas a gente vê focos de... Né? Empresas exportadoras sofreram muito, então começam a cortar pessoal. Certas cidades especificamente acabam sofrendo mais, porque são cidades, são regiões que são muito dependentes de uma grande empresa exportadora. Então naquela região a população vai sofrer, o comércio vai sofrer, o crédito vai sofrer junto. Então, diferentemente dos Estados Unidos ou da própria Europa, como no Reino Unido, na Espanha, onde você vê um processo degenerativo no tecido econômico como um todo, no Brasil nós não temos isso. No Brasil ainda você vê uns polos aqui e ali, uns focos. Agora, o que a gente vê, na verdade, é que tem que acompanhar esse processo. Se puxar o freio de mão, brecar muito abruptamente, vai todo mundo contra o para-brisa. Não vai dar tempo nem do airbag abrir. Se deixar frouxo, é complicado. O mundo mudou, né? O mundo mudou, falou bem. O mundo mudou, né? Então, acho que o crédito pessoa física vai seguir mais ou menos na linha do crédito pessoa jurídica. Houve muito crescimento, não pode parar de uma vez, vai ser uma administração agora bem detalhadinha de como vai o processo de emprego, porque é muito função disso, né? O cidadão empregado, e mais que isso talvez, né? O cidadão confiante que manterá o emprego. Aí ele vai consumir. Aí ele vai consumir. Se ele consome, a economia começa a pegar no tranco de novo. Agora, se o cidadão teme pela perda do emprego, aí é que a gente vai ter mais problema. Você falou sobre empresa. Seria a nossa próxima pergunta. As empresas, o crédito em relação a elas, como vai ficar efetivamente? Olha, por exemplo, no nosso negócio, nós vemos que a demanda pelo nosso serviço, que era desconhecido, é um serviço pouco conhecido no Brasil, a demanda aumentou brutalmente, o que não é bom sinal. Né? Significa que as empresas passaram a temer demais por terem problemas no crédito que elas dão aos seus clientes.
É engraçado porque muitas vezes eu posso estar fazendo uma palestra, eu estou num ambiente empresarial e estou falando do meu produto e aí alguém vira assim, puxa, eu quero fazer o seguro de crédito. Falei, mas talvez eu não queira fazer o seguro de crédito. Sei. Porque na verdade a gente está no meio de um fogaréu e não é hora de entrar mais fundo do que já se está nesse fogaréu. E o crédito empresarial, ele sofre por uma outra dinâmica na minha visão. Por exemplo, as grandes empresas, elas captavam dinheiro lá fora. E o crédito externo secou de uma forma nunca vista. Olha que nós já tivemos crise que envolveu em 2002, com a eleição, muitos bancos cortaram linha, mas cortaram um pouco porque, não sei se eu quero emprestar por causa do risco. Agora não, falta o funding, que é a matéria-prima, né, a essência do banco. E os bancos internacionais que estão sofrendo muito com a crise, eles cortaram as linhas. Então você tem as maiores empresas do Brasil tendo que se socorrer no mercado interno de crédito. Buscando o funding necessário. Exatamente, porque antes ele tomava uma linha externa, pagava dólar, mas quase nada, era uma linha de crédito baratíssima e abundante. Ele tem que vir agora, e não tem em todas as empresas, tem que vir para o mercado doméstico, e nessa hora, essa grande empresa compete com o crédito que eu quero tomar na sapataria, que o Pancho quer tomar na hora que ele comprar um carro. Então, o sistema se desorganiza. É muita gente brigando pelo mesmo volume de dinheiro. Não tem dinheiro suficiente para todo mundo, o custo sobe, tem algumas pessoas e algumas empresas que acabam perdendo crédito, ou tendo reduzido o volume de crédito. Algumas não estão preparadas para esse movimento. Então, eu costumo dizer que quando você tem uma crise de crédito como essa, a primeira reação, e é isso que gera talvez o grande problema, é desorganização. O sistema se desorganiza. E aproveitando então essa desorganização, que vai se tornar uma organização, no segundo bloco vamos continuar com esse assunto.